Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade para conosco, a tua compaixão, Senhor. Queremos suplicar, meu Senhor, pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes. Guarda, Senhor, os meus irmãos em todo lugar, guarda a tua igreja, Senhor, em todos os continentes, dando a tua direção, proteção, livrando o teu povo, Senhor, operando maravilhas no seio da igreja. Guarda, Senhor, os que estão sempre conosco, nossos intercessores, ajudadores, manifesta o teu poder, Senhor. Opera e guarda, Senhor, cada coração, nossos alunos, ex-alunos, meus filhos na graça, Senhor, minha família, nossas famílias. Guarda, Senhor, cada família na tua igreja, nossa nação, opera maravilhas, meu Senhor, em nossa pátria. Deus misericordioso, socorre os que estão feridos, aflitos, injustiçados, aprisionados, ó Deus, tenha misericórdia, meu Senhor, daqueles que estão sofrendo injustiça, daqueles que estão, Senhor, sendo acusados, penalizados. Deus bendito, Deus bondoso, opera maravilhas, bendiz, Senhor, o teu povo através da tua bondade, que a tua igreja possa, meu Senhor, brilhar, dando testemunho do teu grande poder. Pai querido, ouve a nossa petição, nós te pedimos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar a voz da igreja. Programa da Escola Teológica União e Crescimento, nós estamos com o nosso sentimento, mesmo desejo de quando iniciamos há 32 anos. O programa Voz da Igreja foi começado tardiamente, porque o nosso trabalho é assim, muito pouco, muito lento, mas nós estamos no ano 17. E nós vamos meditar, meus amados irmãos, na palavra do Senhor, Romanos capítulo 15, versículos 18 a 29. Aqui nós temos uma palavra do Senhor a respeito da relação da igreja, os ministros de Deus, o desejo do coração dos apóstolos de Jesus Cristo, dos servos de Jesus Cristo. É necessário e muito conveniente que a igreja dos dias de hoje leia a palavra com a mesma atenção, busque a servir, busque se aproximar do Senhor, desejando buscar, conhecer e receber a graça do nosso Deus. Eu sinto, meus amados irmãos, a necessidade de ajudar, assim como eu tenho sido grandemente ajudado. Tenho uma palavra de gratidão aos meus irmãos que nos ajudam sempre, e nós devemos sim ajudar e fazer a obra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, ele diz, no versículo 18, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavra ou por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco,
quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Meus amados irmãos, uma leitura linda, magnífica, extraordinária para a nossa instrução. Amado Senhor, Pai querido que está nos mais altos céus, te louvamos. Obrigado, Senhor, pela leitura em tua santa palavra. Obrigado pela tua igreja. Dá graça aos meus irmãos. Opera em cada vida. Querido Pai, ouve a nossa petição. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, existem profissionais em muitas áreas e o que é importante na vida profissional dos indivíduos é a dedicação. O homem dedicado nos esportes, o homem dedicado nas descobertas, nos estudos da terra, os homens dedicados nas pesquisas marinhas, os homens dedicados nas pesquisas astronômicas. É muito interessante, pessoas dedicadas a cada uma na sua área. O apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, aproveitado, reciclado por Deus de entre os fariseus orgulhosos, Deus tira aquela pedra preciosa de entre os fariseus orgulhosos, trabalha aquela pedra preciosa, lapida aquela pedra preciosa e dá de presente à sua igreja. Eu fico maravilhado com as Escrituras, apesar de mim, apesar das minhas ocupações, apesar do meu descuido, apesar da minha pequenez. Eu me emociono, eu fico maravilhado com o tratar de Deus. Deus reciclando entre os fariseus, tira do meio daquela lixaiada de orgulhosos, de prepotentes, de religiosos quase cegos, incluindo Saulo. Deus tira o Saulo, tira mesmo para fora daquele círculo, daquela roda, e trabalha o Saulo de uma forma que ele se torna um ministro por excelência. E como ele está tratando com os gentios, foi o presente de Deus para as nações. Ele aqui, capítulo 15, versículo 18, ele tendo conhecimento de muitos que usavam o nome de Deus, o nome de Cristo, ele diz: eu não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Existe, por infelicidade, também naquele tempo tinha alguém que usava dar um testemunho sem ser verdadeiro. Todo mundo que lê a Bíblia conhece a história de Safira e Ananias. Deram um testemunho de que estavam convertidos, consagrados, se desfazendo de tudo, amando a eternidade e se desfazendo de tudo. E, na verdade, estavam
traindo a confiança eclesiástica, mentindo para os apóstolos, mentindo para Jesus Cristo, mentindo ao Espírito de Deus, e tiveram como consequência a morte física. E Paulo está dizendo: eu não usaria, jamais faria qualquer discurso encorajador para os outros que não estivesse fundamentado na verdade. Não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, como se ele tivesse feito. Eu fui curado depois de quantas cirurgias? Eu fui curado depois de quanto tempo na dependência de medicamento? Você seja honesto e diga que fez um tratamento bem-sucedido e não que foi curado. Porque a cura envolve a fé e o milagre, e não um tratamento cirúrgico, tratamento medicamentoso, tratamento com muito sofrimento, inclusive despesa, depois ainda distribuir para encorajar os outros e arrecadar dinheiro. Então Paulo diz: eu não ousaria dar um testemunho falso, jamais diria que Cristo fez uma coisa por mim sem ele ter feito. Para fazer os outros obedecer, para conseguir a obediência, a adesão dos gentios, jamais faria. Jamais faria. No versículo 19, ele fala no poder dos sinais, no poder dos prodígios, na virtude do Espírito de Deus. E ele fez uma obra grandiosa. Ele aqui qualifica, ou melhor, identifica desde Jerusalém e arredores, que envolvia Judéia e Samaria, como o Senhor Jesus orientou: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E ele diz, desde Jerusalém e arredores, que é Judéia e Samaria, até o Ilírico. O Ilírico da época é a Albânia de hoje, na Europa Oriental. Lá no mundo, no fim do mundo, na época. Até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje tem o Evangelho da facilidade, da fraternidade, da prosperidade, o Evangelho da lesbianidade, da homossexualidade, o Evangelho da patifaria. É uma tragédia. O Evangelho da libertação não tem nenhum liberto, tudo escravo de Satanás, da idolatria, da ideologia, um terror. Um terror. Evangelho da libertação, teologia da libertação, libertação de coisa nenhuma, tudo escravo de Satanás e dos homens. Mas o Paulo, servo de Deus, está dizendo aqui que pelo poder dos sinais, pela virtude do Espírito de Deus, ele fez a obra de Deus desde Jerusalém e cercanias, arredores, até a Europa Oriental, até o Ilírico, hoje Albânia, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Não era ensinando bobagem, não era levando lorota, não era adotando costume modificado. Hoje nós temos uma obra missionária corrompida. O sujeito vai para a Índia, volta idólatra, volta corrompido. Eu conheci pessoas simples que foi para a Índia, foi dizer para onde, voltou mentor. Saiu daqui pastor e voltou mentor. Feiticeiro, a feitiçaria oriental. Pois é. Pelo poder dos sinais, desde Jerusalém até o Ilírico, que era o fim do mundo na época. No versículo 20 ele diz: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, onde não havia igreja. Hoje nós vemos, por infelicidade, uma igreja vizinha a outra, um atrapalhando o outro. A primeira experiência que eu tive neste aspecto
foi aqui num dos nossos bairros, a igreja concorrente era tão perto, é concorrente mesmo aquilo. A igreja era tão perto da outra que atrapalhava, a música de uma atrapalhava da outra. Pois é, meus amados irmãos, falta de dignidade, falta de temor, falta de vergonha, falta de respeito, falta de respeito aos irmãos e falta de respeito aos descrentes, porque faz é levantar suspeita, que povo desunido, porque outra aí, bem pertinho. O pregador do evangelho tem que se preocupar com o testemunho. E aqui Paulo está dizendo: eu me preocupei, me esforcei para pregar o evangelho, não edificando em fundamentos alheios. Antes, aí ele, conhecedor das Escrituras, evoca o texto profético: aqueles que não ouviu, ouvirão. Aqueles que não conheciam, verão. E não ouvir, e os que não ouviram o entenderão. Falando dos ministros do evangelho, a evangelização feita através de gente jovem, feita através de pessoas convertidas de outros lugares. O Lucas era um grego, o Timóteo era filho de um grego, filho de uma judia com um grego, e fizeram um grande trabalho, tanto Lucas, que era homem de idade na época da conversão, e o Timóteo, que era um adolescente. No versículo 21, Paulo diz, Romanos 15, 21, antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão. Por isso também não tenho mais demora nestas regiões, nestes sítios. E tendo há muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, vou realizar este desejo, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós. Era uma maneira absolutamente compreensível na época, era uma maneira de dizer, eu tenho passagem até vocês, eu vou chegar aí e vocês providenciam a minha passagem para a Espanha. É isto que está escrito aqui, sem explicitar que ele tinha recursos para ir até Roma, e de Roma ele ia para a Galia, que era a Espanha. A Galia, grande território, envolvia Portugal atual, envolvia toda a Espanha, parte da França, era a antiga Galia. E o resultado, meus amados irmãos, é que ele tinha este desejo de conhecer, de ajudar, de levar a palavra para aquelas igrejas que estavam realmente implantadas no meio do mundo gentil. No versículo 25, ele diz, agora eu estou indo para Jerusalém. Estou indo para Jerusalém ministrar os santos. Aí falou dos donativos da Macedônia e da Acaia, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta. Era donativos, não se sabe a quantidade de toneladas de alimento, roupa, tudo para levar para a igreja de Jerusalém, para os pobres de entre os santos, linguagem do apóstolo Paulo. Aqui no versículo 27 ele diz, isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. A instrução da palavra de Deus, meus amados irmãos, é uma maravilha. Paulo nunca exigiu nada para si, nunca cobrou nada para si,
mas reconhece que aqueles que foram abençoados espiritualmente através da igreja deveriam sim envolver-se na necessidade da igreja e suprir suas necessidades. Ele diz aqui no versículo 27, isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, que está falando da herança espiritual, a promessa de Deus a Abraão, que todas as nações seriam benditas nele, e os gentios passaram a se tornar participante das bênçãos espirituais, da herança espiritual, filhos de Abraão pela fé. E Paulo diz, se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Ou seja, eles todos receberam bênçãos espirituais através da igreja, formada por judeus convertidos. E deveriam, na condição de pessoas de posse, essas pessoas deveriam ajudar a igreja. Então é isto que Paulo está dizendo, sem fazer uma cobrança para si. Se eles receberam tantas bênçãos espirituais, que pudessem fornecer bens materiais. Aqui no versículo 28 ele diz, assim que concluído isto, quando eu terminar isto aqui, havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós irei à Espanha. Ele ia fazer a distribuição desses bens em Jerusalém. Os donativos trazidos da Ásia Menor, da Acaia e da Macedônia. No último versículo, Paulo diz, e bem sei que indo ter convosco, era assim que ele ia chegar lá, irmãos, olha como era a visita. E bem sei que indo ter convosco, chegarei a vós com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. A plenitude da bênção, meus amados irmãos, a sã doutrina, a transmissão da segurança espiritual, a imposição de mãos para que pudessem receber o dom do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, revestimento de poder. Plenitude de Cristo, plenitude do Evangelho de Cristo. Assim, sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Quantas vezes este homem falou em dinheiro? Quantas vezes este homem falou, e vocês precisam me ajudar porque eu sou ministro de Deus, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Meus irmãos, tudo na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é feito, tudo é feito com a mais profunda dedicação e a mais zelosa decisão de não ferir a sensibilidade da igreja, o amor dos irmãos, a pureza dos que trabalham para Cristo e a confiança inabalável. Digno é o obreiro do seu salário. O Senhor conhece as nossas necessidades e o Senhor satisfaz os desejos do nosso coração. E a igreja é realmente o exército do Senhor para fazer a sua vontade. Que Deus abençoe meus irmãos, enriquecendo com a sua bênção, dando graça em tudo, preparando para os dias finais.
estamos em grandes aflições, grandes lutas, grandes embates e combates, mas venceremos pelo poder do Senhor. Aleluia! Hoje nós vamos fazer a nossa intercessão pela irmã Aristênia, pela sua casa, pelos seus filhos, seus netinhos, seus familiares. Querido Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, Pai, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Suplicamos a ti, meu Senhor, pelos nossos amados irmãos. Senhor, toma em tuas santas mãos cada vida, este memorial da oração. Abençoa as crianças, a juventude. Abençoa, meu Senhor, jovens e adultos. Toma, ó Deus, em tuas santas mãos cada vida. Dirige nossos passos. Nos concede, Senhor, a graça para viver. Nos livra, Senhor, da angústia, da aflição, da agressão do inimigo. Nos dá vitória na tua obra. Guarda, Deus fiel, a tua igreja. Guarda os teus filhos e filhas, manifesta a tua graça, encoraja os teus servos, ajuda cada um. Este memorial da oração. Ó Deus, cada família, toma em tuas santas mãos cada vida. Ministra, Senhor, a tua bênção no coração da igreja, os teus líderes, cada pastor, cada evangelista, os mestres da tua casa, professores, professoras, conselheiros. Ó Deus, guarda os meus irmãos, toma o primeiro lugar em cada coração. Agora te apresentamos, Pai, a irmã Aristênia, toma em tuas santas mãos, seus filhos, seu netinho, ó Deus, ajuda, sustenta, guarda os seus familiares. Pai, tu conhece a todos, tu sabe, meu Senhor, a necessidade de cada um, a condição espiritual do lar e da família. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, fala conosco, ajuda-nos, opera, Senhor, em cada coração. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.